Primeiramente, bom dia, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo contato. E, bom, vamos começar com você falando um pouquinho sobre o seu livro, fala um pouquinho Pronto, sobre a história, conta um pouquinho claro, dele. claro. Então, vamos lá, né? Bom dia a todos, né? É um prazer muito grande, uma satisfação muito grande participar dessa conversa, né? Sobre o meu livro, né? O meu livro é do gênero de ficção científica e o título dele é Wine, daqui a 3 estrelas. Imagine que tudo começou com sonhos lúcidos que eu tive no decorrer da minha vida. O primeiro deles foi quando eu tinha 9 anos de idade, no qual foi me apresentado a Waina por 2 seres humanoides estranhos que me apresentaram a Waina. Incrivelmente, ela estava com a minha mesma idade, né? E eu, né, que sou o peregrino de Antares, né? Sou o terráqueo que está sendo preparado e treinado pelas altas esferas cósmicas e espirituais para um dia encontrar ela em carne e osso, né? Não sei quando, com base no sonho, para juntos realizarmos uma missão em benefício da humanidade terrestre, para fins de garantir que a humanidade terrestre possa trilhar pelo caminho da linha de tempo do seu futuro positivo e brilhante, né? E além disso, é, o peregrino de Antares, que é o terráqueo escolhido pelas altas esferas cósmicas e espirituais do universo, né? Ele também vai encontrar na Waina sua alma gêmea, porque a Waina é a mulher que foi escolhida pelo universo para é, conviver durante a vida toda com o peregrino de Antares, Certo. né? E é uma história que reúne tanto elementos típicos da ficção científica, como também elementos de um romantismo especial, de uma categoria, uma modalidade específica de romantismo, que é o denominado romantismo cósmico. Aham. Você disse que você você conheceu a Aina, você foi apresentado a essa história, por assim dizer, quando você tinha cerca de 9 anos de idade. E como é que Isso. você fez para manter durante todo esse tempo? Você é recorrente, é uma coisa que vinha para você em sonhos com frequência? Você manteve Sim, anotações disso durante muitos anos? Como é que você foi, ao longo do tempo, guardando essas informações e essas memórias para tornar ela, um livro agora, há pouco tempo? em primeiro lugar, né, é, isso sem é, modéstia à parte, a minha memória é cirúrgica, né? Eu lembro e como esses sonhos me impressionaram muito, como se diz, me marcaram muito, tanto na infância como na adolescência e também na vida adulta, né? Tanto ao ponto de que eu considero entre os melhores sonhos, se não o melhor sonho que eu tive na minha vida, né? E isso eu me lembro com cada detalhe desse sonho, apesar de muitas décadas terem passado, né? Para ter uma ideia, é como se fosse, como se eu estivesse vivendo lá todos os sonhos, como se eu estivesse presente como é que se diz, durante cada sonho que eu tive sobre com a Waina. É É quase como como se se ela tivesse sido estivesse transportado para lá. como nós agora. Hã? Sim, entendi. E bom, se você começou a ter essas experiências a partir dos 9 anos de idade e prosseguiu durante a sua adolescência, a pergunta que eu tenho é: quando é que você começou a se interessar, assim, que você se lembra, as primeiras memórias que você tem por histórias desse tipo, de sci-fi, não só a coisa cósmica, Bom, mas de sci-fi e de fantasia? Quais as memórias que você tem mais antigas, assim, de exato, literatura? porque eu, na verdade, eu fui despertado para essa esfera mais
transcendental da vida, mística, né, espiritual, já quando eu tinha aproximadamente 29 anos, 28 anos de idade, quando eu comecei a frequentar vários grupos ufológicos, né, que eu sempre tive uma certa fascinação pelo mistério, por ETs, pela Atlântida, pela ficção científica, desde criança. Não sabia explicar por quê. E sempre eu tive sonhos estranhos com ETs, com mulheres alienígenas, com Atlântida também. Isso me marcou desde praticamente os 12 anos de idade. 11, 12 anos, 11 anos de idade, para sermos corretos, né? Certo. E a E partir dessa época, de 29 anos de idade, eu comecei a socializar com membros do grupo ufológico sobre esses sonhos que eu tive com a Huayna, e eles me incentivaram a escrevendo, né? escrever uma história e até mesmo, quem sabe, futuramente. E aí, a partir daí começou o sonho Certo, de escrever um livro. certo. E quando a gente pensa em literatura, né, mais voltado para a parte escrita, assim, desses tipos de histórias, qual que você diria que são, assim, as suas principais influências e referências? Quem são algumas obras ou alguns autores que você consumiu e que acabaram, de certa forma, de repente, influenciando ou aflorando mais Bom, inspirando você, talvez? para falar a verdade, não tive uma inspiração em uma obra, nessa ou numa outra obra específica, mas sim eu tive uma influência, né, de alguns autores, digamos, que mesclam o romantismo com o fantástico, né? Aqueles autores mais do começo do século XX, do final do século XIX, aqueles autores que escreviam sobre obras fantásticas na época que a ficção científica era muito impregnada de elementos fantásticos e, ao mesmo tempo, que tinha alguma relação com histórias românticas, com histórias, como é que se diz, que não são totalmente de ficção científica, mas que têm elementos também românticos, né? Aqueles contos do final do século XIX, né? A história, por aquelas histórias sobre todas aquelas mulheres misteriosas que vagavam na mente dos escritores Aham. do século XIX, sobretudo na Europa, né, onde tinham aquelas histórias, né, urbanas, aquelas lendas urbanas do Sim, final do século XIX, começo do século XX, né? Não tem um autor definido, sim, sim. assim, são várias influências que eu diria que me influenciaram também, de certa forma, mas é mais uma inspiração minha, Sim, 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 entendi. E quando a gente no sai um pouco, interior. e que a gente sai um pouco do âmbito literário e passa para outras mídias, especialmente no audiovisual, o que que Claro, você diria que são obras de fantasia, de sci-fi, até de romance mesmo, que você mais claro. gostou assim, que te marcaram bastante? Cinema, ou séries, ou Bom, até quadrinhos, não sei. em primeiro lugar, né, eu sou um grande fã de Star Wars, também eu gosto de Star Trek, Aham. e outros filmes, né, como 2001 Odisseia no Espaço, o próprio Superman, né, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, aquele também Sim, ET, o extraterrestre, né, dos anos 80, sim, toda aquela série dos anos 80, né, sim, que era mais conhecida, Superman, um filme, né, que teve sim, com Christopher Reeve dos anos 80, né, sim, a história do Superman, né, o Homem de Aço, né, certo. que também tem algo em comum, alguma coisa a ver com meus sonhos. Sim. É, eu dei uma pesquisada sobre você quando você me contatou, eu pesquisei um pouquinho sobre o livro e tudo mais, e algumas entrevistas que você já deu, e eu vi que você é nascido na Itália e você veio para o Brasil Sim, muito pequeno ainda, né, muito jovem. Então, sim, você, a maior parte da sua vida escolar, assim, né, da sua educação formal, por assim dizer, foi aqui no Brasil, ou pelo menos, assim, grande sim, parte dela.
Então você deve ter sido, foi nesse período, aqui já no Brasil, que você foi apresentado, digamos assim, a literatura, a essa disciplina mesmo na escola e tudo mais. Sim, Então, eu queria saber de você, de autores brasileiros, se tem algum que você gosta, que você já leu e consome e você acha interessante. Assim, de literatura brasileira, o que que você já consumiu e que você gosta? Mesmo que seja influência ou não, mas coisa que você lembra, assim, que muito, você achou bem legal. eu gostei, né, de uma obra, né, que, como é que se diz, que eu lia durante o período no segundo grau, né? Era aquela obra de Mário de Andrade, né? Todos aqueles poemas de Mário de Andrade que dizem respeito à época, aquela época, que ilustram muito bem aquela época, né? Que me fizeram também fascinar algumas vezes, né? Pela história da literatura brasileira, né? Assim como a própria figura, né? De outros grandes autores, né? Nacionais, como Machado de Assis, por exemplo, né? Que realmente, né, atestam, né, a grande brilhantismo dos autores daquela época, né? Eu me interessei, né? Mas eu nunca tive, como se diz, nunca pensei que ia escrever um livro. Naquela época, eu nunca imaginava que ia escrever um livro. É como se eu fosse impelido por uma força superior, sabe? Certo, Alguma coisa que me impeliu a escrever. certo. Você menciona que essa história da Waina especificamente vem muito para você em sonhos e que você se vê muito lá e não é muito, como é que eu posso dizer, uma criação totalmente do nada. Você realmente sentiu essa história, ou conviveu Sim, com ela durante muito sim. tempo. Mas ao mesmo tempo, é, talvez para você conseguir colocar num livro com mais de 200 páginas você precisasse ter uma coisa a mais de criatividade. Você não, a história talvez não tenha vindo 100% para você e parte dela seja a criação que você fez depois ou juntou o quebra-cabeça ali para poder criar até um envolvimento do leitor na história. Então eu queria saber de você porque sci-fi, eu acho que escrever qualquer coisa de ficção em geral requer uma criatividade, obviamente, que você pode Claro. desenvolver ou que você já nasce. Mas eu queria saber como é que é o teu processo de criação para especificamente o gênero de sci-fi, fantasia ou, como você mesmo colocou, romantismo cósmico. Como é que para você imaginar os cenários, os personagens? Você desenha, você faz storyboard, ou você só pensa e já coloca no papel mesmo? Assim, escrito, palavras. Basicamente, eu lembro nitidamente dos sonhos que eu tive com ela. E com base nas observações que eu tive, que eu fiquei observando atentamente os detalhes de cada sonho, eu comecei a criar com base de forma mais fidedigna e fiel aos sonhos possível, com a maior margem de criatividade, desde que não possível, desde que não quebrasse a essência da história e os detalhes principais e características principais da história decorrente dos meus sonhos, né? Eu colocava a criatividade para tornar a história mais envolvente, né? Basicamente isso. Sendo Perfeito. fiel, permanecendo fiel ao que eu via nos sonhos. Perfeito. Isso me faz ter um link com a próxima pergunta, que tem a ver com o seguinte: o livro tem um subtítulo, porque o título é O Aina, daqui a 3 estrelas, é isso? 3 estrelas. Mas ele tem um subtítulo que é o Peregrino de Antares, que você já colocou como você sendo o personagem principal ali, né? O seu eu lírico, por assim dizer. Exato. A gente pode esperar, então, continuações dessa história? Ela está aberta Sim, sim, ainda? sim, Ou sim. talvez outras Vai histórias, ter, talvez sim. não do Peregrino de Antares, mas de outros personagens ainda nesse mesmo universo, nesse mesmo mundo. É É possível, possível? sim. Vai ter, já vai ter uma continuação, inclusive, futuramente. Já está certo que vai ter Sim, uma continuação. legal. Número E, 2. e eu tenho agora uma outra curiosidade, que eu, como falei, fazer um link com o que você falou antes, que é se você. Se a história da Huayna e do Peregrino de Antares veio para você, você sentiu ela, e ao longo de décadas aí essa história vem acontecendo, é claro que
se ao longo de Sim, décadas tem muita sim, coisa que aconteceu ali. Mas em algum momento exato. há uma possibilidade dessas histórias elas tipo acabaram. Não tem mais uma história nova. Você tem que dormir e torcer que você vai sonhar, que você vai sentir e vai viver aquilo ali de novo, né? Então a dúvida que fica tem material para bastante coisa, você ainda conta que vai continuar vivendo elas? Sim, eu vou continuar em outras obras, né, criando, procurando ser o mais fiel possível à história do primeiro livro, Aham, certo, criando a partir do que eu já construí no certo, primeiro livro e tendo como ponto de referência para desenvolver em outras histórias futuras. certo. É, E então isso significa que a história do Peregrino de Antares ela termina, ela tem início, meio e fim, Sim, mas ela ao mesmo tempo dá margem para continuações, certo? exatamente, futuras. Porque você coloca como se tivesse que atingir um bem maior para a humanidade, para a existência e tudo mais. Exato. Então, de repente, pode mostrar o que vem depois disso, né? Exatamente, o futuro da humanidade, Certo. né? Uma visão otimista, uma visão de, como é que se diz, de humanidade que atingiu um alto estágio de evolução espiritual, científica e tecnológica, consciencial, de uma humanidade que encontrou a resposta para os seus mais diversos males, né? Isso vai muito de encontro com o que você falou de que você era fã do Superman, que parece, me lembra, a ideia de Sim, como era Krypton. Krypton era esse lugar, né? exato. Uma utopia. Exatamente, uma utopia que vai ser também se repetir aqui no nosso planeta. Só que nós temos que ter aquela disciplina, né, que os antarianos têm, no sentido de perseguirem todo dia, né, em uma espécie de rotina de meditações, de contato com a natureza, para ascenderem para a quinta dimensão, que vai ser o futuro brilhante da Terra. Né? E nós temos que dar nossa parcela de contribuição, e é justamente por isso que os antarianos estão aqui entre nós, reencarnando entre nós, justamente para nos inspirar, motivar e estimular a vivermos em um paraíso terrestre utópico. Ok, Né? Mas depende de nós seguir esta estímulo com disciplina e com fé no positivo, e certo, tendo pensamentos e vibrações positivas, certo. seguindo energias positivas. Para a gente já encaminhar mais para o final, eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, ela meio que se divide em duas partes. A primeira parte como você teve uma perseverança assim de anos de até enquanto você amadurecia essa ideia que você nem sabia que queria Sim, escrever esse livro, que você só vivia as experiências e tudo mais. sim, Então, ao longo de tanto tempo da sua vida, você conviveu com essa história e só agora, já muito tempo depois, você lançou um livro contando essa história. A primeira parte da pergunta que conselho, assim, o que você diria para alguém que quer se tornar um escritor, que gostaria de escrever histórias e que de repente vive, já tem muitas histórias e nunca mostrou para outras pessoas ou nunca acreditou que alguém pudesse se se interessar tornar real, além se dele tornar mesmo? real. O que você diria para Em essas primeiro pessoas? lugar, são três coisas. Em primeiro lugar, acreditar que todo sonho é possível, né? Inclusive, a mensagem essencial dentro do livro, principal do livro, é que todos acreditem em seus sonhos, mesmo que possa parecer quase impossível de ser realizado um dia. Mas nunca percam a fé. Persistam até concretizar os vossos sonhos. Em segundo lugar, deem asas à imaginação. Deem asas, não se preocupem, como se diz, nem o céu é limite. E em terceiro lugar, né, é, em terceiro lugar, valer da criatividade ao máximo. Desculpa, eu estava mudo. Alô? Desculpa, eu fiquei mudo. A segunda parte Tá me ouvindo agora? Tô. A segunda parte da pergunta era
como você começou com essa história, começou a sentir, a viver a história com 9 anos de idade, o que que você Hum, diria se você tivesse, já que a gente está falando de fantasia e de sci-fi, se você tivesse uma tarde sim. do Doctor Who ali e pudesse voltar no tempo e ver Ah, você de uma 9 máquina do anos, tempo. o que você diria para essa criança ali, esse adolescente, sobre o seu, assim, sobre os seus sonhos, o seu futuro e tudo Se mais? eu tivesse uma máquina do tempo, tipo aquela do H.G. Wells, não sei se lembra aquela história Sim, a primeira do história de Máquina do Tempo é do exato Wells. sobre a máquina do tempo, sabe Sim, o que, que eu diria? Para mim mesmo, o eu do meu passado, hum, né? Realize antes na sua vida, né? Realize tudo antes. Faça, faça tudo o que deveria ter sido feito mais antes, né? Não demore tanto tempo como eu demorei. muito bom. Realize todos os sonhos, comece desde agora a realizar. Boa, Não boa. perca tempo, nem um segundo. Vá atrás dos seus sonhos. Não se preocupe com ninguém, nem com que se pensarem que é louco, que é autista, que vive no mundo da lua, que viaja na maionese. Não interessa. Vá atrás dos seus sonhos e seja feliz. Legal, legal. Agora, e não esperando tempo, e não espere tempo. Sim, é perfeito porque eu acho que casa justamente com a história que você está contando, que você falou que é uma visão Exatamente, que é otimista a e essência da mensagem principal do meu livro. sim. Acredite nos seus sonhos, sem se preocupar com nada, somente em ser feliz. Muito legal, Gabriele, muito legal. Acho que a gente pode encerrar aqui. Eu queria dizer o seguinte, que eu vou, como eu pedi para gravar, a minha ideia da gravação era muito mais de ter, não precisar ficar anotando do que você falava ao mesmo tempo que você falava para eu prestar mais atenção. Então, quando eu tenho a gravação, eu posso de repente ir pausando e anotando e escrevendo o que você disse e compilar melhor, mas eu também posso botar o vídeo, botar no canal ali no YouTube, alguma coisa. E eu agradeço Sim, muito pela sim, sim, oportunidade, eu sim. desejo que você tenha bastante sucesso e eu quero ver o livro, quero ver as A continuações e continuação, eu fiquei bastante interessado. Desejo sucesso para claro, você. claro. Vamos ter contato para futuras conversas, inclusive. Beleza. Agradeço pela oportunidade e desejo todo sucesso Obrigado, para eu também você. agradeço. Sucesso. Né? E vamos ter outras oportunidades futuras, né? Beleza. Fico no aguardo então. Um abraço.